break in transmission there. Desculpa pela interrupção da transmissão. We're going to continue with that verse. It's Romans 12:12. Nós vamos continuar com o verso que é Romanos 12:12. And to me, this is a picture of a victorious Christian. E para mim esse é um quadro de um cristão vitorioso. And there are three parts to it. E há três partes nisso. First, it says, this victorious Christian will be rejoicing in hope. Primeiro diz que esse cristão ele se alegrará na esperança. Because a rejoicing Christian is a strong Christian. Porque a alegria do cristão é a força dele. And a rejoicing church is a strong church. E a alegria da igreja fortalece a igreja. God has given us many reasons to rejoice. Deus tem nos dado muitos motivos para nos alegrarmos. But it says here, they are rejoicing in hope. Mas aqui diz que alegrem-se na esperança. Hope of what? Esperança no quê? Hope of the glory of God. Esperança na glória de Deus. This world, we are just passing through it. Neste mundo nós estamos apenas passando por ele. But the Christian is somebody who has hope beyond the grave. Mas o cristão ele tem esperança acima do túmulo. Their heart is already in heaven. O seu coração está no céu. They know they are saved. Ele sabe que ele está salvo. They know their sins are forgiven. Ele sabe que seus pecados foram perdoados. They know the power of the blood of Jesus. Eles conhecem o poder do sangue de Jesus Cristo. They know the power of the resurrected Christ. Ele conhece o poder do Cristo ressurreto. They know the power of prayer. Ele conhece o poder da oração. So they're rejoicing in hope. Então eles se alegram na esperança. They know when they are absent from this body, Eles sabem quando haverá uma falta deste corpo. they will be present with the Lord. Eles estarão presentes com o Senhor. They say with the Apostle Paul, É o que diz o apóstolo Paulo. for me to live is Christ. Para mim o viver é Cristo. To die is gain. E morrer é lucro. To die is victory. Morrer é vitória. To die is glory. Morrer é glória. And when they know these truths, E quando conhecem essas verdades, they are rejoicing people. eles são pessoas alegres. They rejoice in the hope of the glory of God. Eles se alegram na esperança do Senhor Jesus Cristo. This hope was purchased for them by the Lord Jesus Christ. Essa esperança foi colocada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. There is no doubt about it. Não há dúvida sobre isso. Jesus said, in my Father's house are many mansions. Diz que o Senhor Jesus falou que na minha casa há muitas mansões. I go to prepare a place for you. Eu irei preparar um lugar para vocês. If it were not so, I would have told you. Se não fosse isso, eu teria te dito. And I will come again E eu virei novamente. and receive you to myself. E eu os receberei. Christians know where they're going when they die. Os cristãos sabem para onde eles irão quando eles morrem. That's why they are rejoicing people. E por isso que eles são pessoas alegres. Rejoicing in hope. Se alegram na esperança. But Christians have troubles as well. Mas cristãos também passam por tribulações. But this victorious Christian Mas esses cristãos vitoriosos, is patient in tribulation or troubles. eles são pacientes nas tribulações ou nas provas. In other words, no matter what they go through, Em outras palavras, não importa por que eles passam. they don't become hysterical. Eles não ficam histéricos. They don't pull their hair out. Eles não perdem a cabeça. They are patient. Eles são pacientes. They know Eles sabem. that God works all things together for their good. Eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. They know that God uses troubles Eles sabem que Deus usa provações to develop their character. para desenvolver seu caráter. That's why they are patient in tribulation. Por isso que eles são pacientes na tribulação. Patient as they pass through troubles. Paciência para passar pelas tribulações. They have peace. Eles têm paz. They know God is in control of every situation. Eles sabem que Deus está no controle de toda situação. And they know that these troubles are temporary. Eles sabem que essas tribulações são temporárias. And that they are all part of God's plan for their life. E que isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. So they are rejoicing in hope. Então eles se alegram na esperança. They are patient in tribulation. Eles são pacientes na tribulação. But also they continue instant or urgently in prayer. Mas eles também continuam a estar orando. God's people
O povo de Deus, God's people, o povo de Deus, are people who continue urgently in prayer. são pessoas que continuam urgentemente a orar. To them, prayer is a serious business. Para ele, orar é um negócio muito sério. So they give all of their heart, Então eles dão todo o seu coração, all of their strength toda a sua força to prayer. para a oração. And they continue in it Então eles continuam nisso until their prayers are answered. até que suas orações sejam respondidas. This is a picture of a victorious Christian. Isso é um quadro de um cristão vitorioso. This is a picture of a victorious church. Isso é um quadro de uma igreja vitoriosa. People who continue urgently in prayer. Pessoas continuam urgentemente a orar. Amen. Amém. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar para vocês uma pergunta. Are you like that? Vocês são assim? Are you urgent about prayer? Vocês realmente buscam orar? How important is prayer in your life? Quão importante a oração é para a tua vida? And do you continue in it? E você continua orando? Do you persevere? Você persevera? Do you believe that God answers prayer? Você crê que Deus responde a oração? You know, this church, Sila Villa Maria, Sabe que essa igreja, Sila Vila Maria, is proof é prova that God answers prayer. que Deus responde a oração. God has raised up this church Deus tem levantado essa igreja by His power. pelo seu And poder. God has great plans for this E church. Deus tem grandes planos para essa igreja. And God is going to use people in this E church Deus vai usar pessoas nessa igreja to win souls to Christ. para ganhar outras pessoas a Cristo. But they must be Mas eles precisam ser rejoicing in hope, alegres na esperança, patient in troubles, pacientes na tribulação and continuing urgently in prayer. e continuamente urgente em oração. Brother, sister, Irmãos e irmãs, is that you? isso é você. Are you a victorious Christian? Você é um cristão vitorioso. Do you persevere in prayer? Você persevera em oração. Do you grip the altar of God? Você agarra a autoridade de Deus. And you do not let it go E você não deixa isso ir until God answers your prayer. até Deus responder a tua oração. This will be a victorious church. Isso será uma igreja A vitoriosa. church who believes in the power of prayer. Uma igreja que crê no poder da oração. And a church that continues Uma igreja que continua urgently urgentemente in prayer. em oração. Amen. Let's continue. Amém. Vamos continuar. Can you see it in Portuguese? Conseguem ver em português? That Enrique, will you read it out for Villa Maria, please? Henrique, por favor, leia em português para a Vila Maria, por favor. Não, Lamentações. Lamentações 2:19. 12, 13? Lamentações 2:19. Lamentações. Tem aí? Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Amen. Amém. Amen. God says to His people Deus diz ao seu povo to arise, para to levantar-se, get up. para levantar. If you're depressed, Se você está depressivo, God is calling you to arise. Deus está te chamando para levantar-se. Get up. Levanta. If you're under attack from the devil, Se você está debaixo de um ataque do inimigo, God is calling you to arise. Deus está te chamando para levantar-se. Sila Villa Maria, Sila Vila Maria, God is calling you to arise. Deus está te chamando para levantar-se. Get up. Levante-se. Don't let anything keep you Não down. deixe nada te deixar para baixo. Don't listen to the voice of the enemy. Não escute a voz do inimigo. Hear the voice of God. Escute a voz de Deus. Arise. Levante-se. Arise. Levante-se. Get up. Levante-se. Get up Levante-se. and cry to God. E clame a Deus. God is waiting to hear your cry. Deus está esperando para ouvir a tua oração. God is waiting to hear your prayer. Ele quer ouvir o teu clamor. You must get up. Você precisa levantar-se. Too many of God's people Muitos povos de Deus, are on their back. eles estão atrás, olhando para trás. The devil has his foot on them. O inimigo tem tentado pará-los ou derrotá-los. But no longer.
Mas não mais. You must not let this happen anymore. Não deixe isso acontecer com você nunca mais. You must get up. Você tem que You levantar-se. must Você arise. tem que levantar-se. You must cry out to God Você tem que clamar a Deus in the middle of the night. no meio da noite. You who believe in God. Você que crê em Deus. You who believe in prayer. Você que crê na oração. Cry out to God. Clame a Deus. Cry out to God Clame a Deus. in the middle of the night. No meio da noite. Get up Levante-se and pray e ore. and pray E ore. and pray. E ore. Pour out your heart like water before God. Derrame teu coração como água diante de Deus. Pour out your heart like water before the Lord. Derrame o teu coração como água diante do Senhor. Amen. Amém. You've kept it all in for too long. Você carregou isso por muito tempo. You've been like a slave. Você tem sido como um escravo. But you have a God Mas você tem um Deus who's waiting to hear your cry. que está esperando por ouvir o teu clamor. Arise. Levante-se. Call out to God Clame a Deus in the middle of the night. no meio da noite. Pour out your heart like water before the Lord. Derrame o teu coração como água diante do Senhor. And lift up your hands for your children. E levante as tuas mãos para os teus filhos. Lift up your hands in prayer. Levante a tua mão em oração. In faith, believing prayer. Em oração com fé. For your children. Pelos teus filhos. For the children of Villa Maria. Pelos filhos de Vila Maria. Lift up your hands. Levante as tuas mãos. The devil has had them too long. O inimigo tem tentado prendê-las. And God is calling you to pray for them. Mas Deus te chama para orar por elas. That they may be liberated. Para que sejam liberadas. That they may be set free from the power of the devil. Para que sejam livres do poder do diabo. From the power of sin. Do poder do pecado. That they be slaves no longer. Para que não sejam mais escravos. It won't happen. Isso não acontecerá. If Sila Villa Maria doesn't arise. E se o Sila Vila Maria não se levantar. God waits on you. Deus espera por você. Arise. Levante-se. Arise. Levante-se. Call out to him. Clame a Ele. In the middle of the night. No meio da noite. Pour out your hearts like water before the Lord. Derrame o teu coração como água diante do Senhor. Lift up your hands for your children. Levante as tuas mãos pelos teus filhos. They need your prayers. Eles precisam das tuas orações. They need your Eles prayers. precisam das tuas orações. Amen. Amém. Amen. Let's continue. Vamos continuar. Fala pra ele. Enike, read it out in Portuguese. Colossenses 4, 2 e 3. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém. O 3 também. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Amen. God says to his people, Deus diz ao seu povo: devote yourselves to prayer. devote-se ao Senhor em oração. Devote yourself. Devote-se. It means to give your full attention to. Isso quer dizer dar total atenção. Half-hearted prayers Metade do coração para a oração. are an insult to God. É um insulto a Deus. You may never expect those prayers to be answered. Você nunca espera que essas orações sejam respondidas. God doesn't like lukewarm churches. Deus não gosta de igrejas mornas. Brother, sister, Irmãos e irmãs, if you want your prayers to be heard, você quer que as suas orações sejam escutadas? if you want your prayers to be answered, Você quer que sejam respondidas? you must devote yourself to prayer. Você tem que dedicar-se em Your oração. whole heart O teu coração por and completo. soul E alma. and strength E força. and being E ser. must be in your prayer. Deve estar na tua oração. They are the prayers Dias de oração. that God will answer. E Deus irá responder. That God will answer. E que Deus irá responder. Devote yourself to prayer. Dedique-se em oração. Give your energy to prayer. Dê teu coração. Give your heart to Dê prayer. teu coração para a oração. Give your body to Dê prayer. o teu corpo para a oração. And God will answer your E prayers. Deus irá responder a tua oração. Devote yourself to prayer. Dedique-se para a oração. And watch. E assista. Watch for the answers. E espere para a oração. Expect the answers. E espere a resposta. Watch for them.
E espere por elas. And be thankful. E seja grato. Be thankful that you have such a God. E seja grato porque você tem um grande Deus. And pray for those who preach. E ore por aqueles que pregam. That the door will be open to them. Para que a porta seja aberta para eles. And they may preach as God intended. Para que eles pregam como Cristo mandou. The reason this church exists O motivo pelo qual essa igreja existe is because of men and women who pray for the pastor, é porque homens e mulheres oraram pelo pastor, who devote themselves dedicaram-se to support para ajudar the pastor as he preaches. o pastor enquanto ele pregava. And that's why E é por isso God blesses his word Deus abençoa a sua palavra. time and time again. É tempo e tempo. And in Sila Villa Maria, E no Sila Vila Maria, may God give you a people que Deus dê ao seu povo that will devote themselves to prayer. que eles se dediquem em oração. Amen. Let's continue. Vamos continuar. Colossenses 4:12. Saudai-vos a Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amen. This man Epaphras, Este homem Epáfras, he was a Christian ele era um cristão, like the others, como outros, but he was also a servant of the Lord Jesus Christ. mas ele também era um servo do Senhor Jesus Cristo. And this is what the Spirit of God said about him. E isso é o que o Espírito de Deus falou sobre ele. He was always Ele estava sempre wrestling in prayer. brigando, lutando em oração, Wrestling. lutando, Because it's a battle. porque é uma batalha. It's not easy to Não pray. é fácil orar. The enemy resists. O inimigo resiste. The enemy attacks the brother and sister who prays. O inimigo ataca os irmãos que oram. But Epaphras didn't give up. Mas Epáfras não desistiu. He was always wrestling. Ele estava sempre lutando. He was always fighting these battles in prayer. Ele estava sempre lutando essas batalhas em oração. He persevered. Ele perseverou. He continued. Ele continuou. He wouldn't let go of God Ele não deixaria Deus ir until he saw his prayers answered. até que ele visse as suas orações respondidas. And we need men and women like that in the church. Nós precisamos de mulheres e homens como ele na igreja. Men like Epaphras, Homens como Epáfras, who know what it is to battle with principalities and powers. que sabem o que é a guerra contra principados e potestades. The weapons of our warfare As armas da nossa luta are not carnal, não são carnais, but mighty through God mas é poderosas em Deus to the pulling down of the strongholds of Satan. para destruir as fortalezas do Satanás. May God raise up a body, an army of people in Villa Maria Que Deus levante um povo forte, um exército em Vila Maria, who will wrestle in prayer que irá lutar em oração to see this church grow. para ver essa igreja crescer. And I trust Enike and Hivi E eu creio que Henrique e Riviane, that Sila Dublin que o Sila em Dublin, will stand behind you estarão dando suporte. and we will wrestle in prayer on your behalf. E nós iremos lutar por vocês. em And oração. together, E juntos, God will do great things Deus fará grandes coisas in answer to the prayers of His people. em resposta à oração do seu povo. Amen. Let's continue. Amém. Vamos continuar. Colossenses 4:13. Repete rápido, que eu vou ler. Pois eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. This was the testimony of Paul about Epaphras. Isso foi o testemunho de Paulo sobre Epáfras. He said he was always working hard for the other Christians. Ele disse que ele estava trabalhando muito forte pelos outros cristãos. Brother, sister, Irmãos e irmãs, prayer is work. oração é trabalho. Prayer is labor. Oração é trabalho. It's not easy. Não é fácil. It's difficult. É difícil. Did you expect it to be any different? Você espera que seja diferente? God says, Deus diz: prayer is labor. oração é trabalho. But at the end,
Mas no final, you give birth você dá, to something wonderful, você faz nascer algo maravilhoso something special. e algo especial. But it comes through the labor of prayer. Mas isso vem do trabalho da oração. Amen. May you work hard in Villa Maria. E que possa ter um trabalho realmente duro em Vila Maria. And may we work hard in Dublin Que nós realmente trabalhamos fortemente em Dublin, in prayer. em oração. Amen. Let's continue. Amém. Vamos continuar. Tiago 5, do 16 ao 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amen. God says the prayer of a righteous person A palavra diz que a oração de um justo is powerful é poderosa and effective. e eficaz. One righteous person, Um justo, one sister who believes in the promises of God, uma irmã que crê nas promessas do Senhor, de Deus. one brother who works hard in prayer. Um irmão que trabalha fortemente em oração. Their prayers As suas orações will be powerful and effective. serão poderosas e eficazes. Elijah was a man just like us. E Elias era um homem como nós. He prayed that it wouldn't rain, Ele orou para que não chovesse. and it didn't rain for 3.5 E years. não choveu por 3 anos e meio. But then he prayed, Mas depois ele orou. and God did something wonderful. E Deus fez algo maravilhoso. Amen. We're going to look at this. We'll continue, please. Vamos continuar. This is 1 Kings chapter 18. 1 Reis, capítulo 18. If you just go verse by verse, just tell it. Just tell it. Henrique, leia verso por verso. 1 Reis 18, do verso 41 ao 43. Daí, verso por verso, por favor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Amen. This is really interesting. Brother, sister, listen to what I'm saying. Isso é muito interessante, irmãos e irmãs, escutem isso. Elijah said, Elias disse: there's the sound of an abundance of rain. existe um som de uma chuva abundante. No rain had come. Nenhuma chuva havia vindo. There'd been 3.5 years without rain. Eram 3 anos e meio sem chuva. But Elijah said, Mas Elias disse: there's the sound tem um som of abundance of rain. de uma chuva abundante. I want to say this to you. Quero dizer isso a vocês. To a man and woman of faith, Um homem e uma mulher de fé, they have very good hearing. eles são muito bons em escutar. Because nobody else heard what Elijah heard. Porque ninguém mais ouviu o que Elias havia escutado. But he knew in his spirit. Ele sabia em seu espírito. He could hear it in his spirit. Ele poderia escutar em seu espírito. Something was coming. Algo estava vindo. A great blessing was coming to Israel. Uma bênção grande viria sobre Israel. Listen, brother, sister. Escuta, irmãos e irmãs. God says Deus diz: there is great blessing coming. há uma grande bênção vindo. Did you hear that? Vocês ouviram isso? Amém. Amém. God is saying to you, Deus está dizendo a você: there is great blessing coming. há Amém. grande bênção vindo. Aleluia, Pai. It's Glória a coming. Deus. Está vindo. It's getting nearer. Está chegando bem próximo. You may have been in a dry place for a long time, Talvez você está num lugar muito seco há muito tempo. but God says Mas Deus diz: there's an abundance of rain coming. tem uma chuva abundante vindo. It's for Aleluia. you. É para você. Amém. It's for you. É para você. It's for you. É para você. Sila Villa Maria. Sila Vila Maria. Did you hear that? Você escutou isso? God says Deus diz: there's a sound of an abundance of rain coming. há um som de uma chuva abundante vindo. Blessing from the heavens. Bênçãos dos céus. Blessing that will pour down. Bênçãos que serão derramadas. Pour down into dry places Derramadas sobre lugares secos. where it has been dry in your spirit. Talvez você esteja seco no teu espírito. Where you've gone through a wilderness. Quando você vai ao deserto, God says Deus diz: there's a sound tem um som of abundance of rain.
de uma chuva abundante. It's coming. E está vindo. It's coming. Está vindo. It's coming. Está vindo. A chuva tá aqui, é. It's coming. It's coming. Don't get distracted, please. Não fiquem distraídos. Because God has something more to say. Deus tem mais coisas a dizer. Aleluia. Let's Abençoa Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. Amen. Enrique, I want to ask you a question. Henrique, eu quero Sorry, perguntar. eu pensei again. I want to ask you a question. Eu quero te perguntar alguma coisa. Did, did you hear the word that there's the sound of an abundance of rain? Vocês Yeah, ouviram we o just som? heard, the word when you said the radio was just falling, and then internet followed. Amen. Okay, well, this is what God has said to me during the week. Então isso é o que Deus tem me dito durante a semana. That the blessing is coming, Que a bênção está vindo an abundance of blessing from heaven. e bênçãos abundantes do céu. But the word isn't finished yet. Mas a palavra não acabou ainda. Let's look at the next verse, Enrique, Vamos please. olhar para o próximo verso, Henrique, por favor. Não, é mesmo. I think it's 42. Yeah. Segunda estrofe. E Acabe subiu a comer. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. E meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Okay, so even though Elijah knew the blessing was coming, Mesmo sabendo que a bênção estava vindo, he still had a responsibility. ele ainda tinha responsabilidade. He still had something to do. Ele ainda tinha que fazer alguma coisa. And he meant business. E ele tinha trabalhos. He bent down Ele dobrou-se and put his face to the ground e colocou o seu rosto sobre a terra. because he was going to pray earnestly. Porque ele iria orar fervorosamente. He was going to pray with all his heart. Ele iria orar com todo o seu coração. That's the prayer that will bring the blessing. Esta é a oração que trará a bênção. Men and women who really know how to pray, Homens e mulheres que sabem como orar, who will not give up, que não resistirão, who will persevere que irão persistir until the blessing comes. até que a bênção venha. That's what God expects of Villa Maria. É isso que Deus espera de Vila Maria. And that's what God expects of Sela Dublin. E é isso que Deus espera do Sela Dublin. And we are going to give ourselves to prayer Nós iremos nos dar para a oração until the abundance of rain comes. até que a chuva abundante venha. You must do the same. Você tem que fazer também o It's mesmo. your responsibility. É a tua responsabilidade. God will bless, Deus irá abençoar, but only mas somente after you pray. depois que você orar. Amen. Next verse. Amém. Próximo verso. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu. E olhou. E disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes.
Could I see the English, please? Yeah. Thank you. Okay, Elijah told his servant, go and look towards the sea. Então Elias mandou o servo ir lá olhar sobre o mar. In other words, he was watching. Em outras palavras, ele estava vigiando. He was watching. Ele estava vigiando. He was expecting. Ele estava esperando. That's real praying. Isso é real oração. When you expect your prayers to be answered. Quando você espera que sua oração será respondida. If you don't believe your prayers are going to be Se answered, você não crê que a sua oração será respondida, you won't watch. você não irá vigiar. You won't expect. Você não irá esperar. But that's not real praying. Mas isso não é real oração. Praying is expecting, Orar é esperar. is believing, É crer. is looking for the answer. É esperar pela resposta. Because you're going to pray until you get the answer. Porque você irá orar até obter a resposta. Until the blessing comes down from heaven. Até que a bênção venha do céu. That's why Elijah told his servant to go up and watch. E é por isso que Elias mandou o seu servo subir lá e olhar. And what was his answer? E qual foi a resposta? Enike. Henrique. Pode ir pro próximo verso. Tiago. Amém. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. There is nothing there. Não havia nada lá. That's the voice of unbelief. Isso é a voz do não crente. That's your flesh. É a tua carne. You don't expect it. Você não espera. You don't believe it. Você não queria. So therefore it doesn't happen. Então por isso que isso não acontecia. You insult God. Você insulta You Deus. don't expect it. Você não espera. You don't believe it. Você não crê. If what you are asking E se é o que você está pedindo is in accordance with His will, é de acordo com a sua vontade, then you may expect it. você pode esperar. If it's not in accordance with His will, Se não é de acordo com a sua vontade, you can pray all you like, você pode orar como você but quiser. it will never happen. Mas isso nunca acontecerá. Before you begin to pray, Antes de você começar a orar, make up your mind. mude a tua mente. Is what you are praying for O que você está orando in accordance with His will? é de acordo com a vontade dele? And once the answer is yes, E quando a resposta é sim, then you persevere. você então persevera. You persevere Você persevera until it comes. até que isso venha. The servant said, there's nothing there. O servo disse, não há nada lá. But what did Elijah say back to the servant? Mas o que Elias disse para o seu servo de volta? Enike. Henrique, That's not the verse. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 7 times he said, go back. 7 vezes ele disse, volta lá. 7 times. 7 vezes. He wouldn't give up. Ele não desistiria. He knew God had promised this. Ele sabia que Deus tinha prometido And he was isso. going to pray E ele iria orar until he saw the answer. até ele ver a resposta. Brother, sister, Irmãos e irmãs, are you getting it? vocês estão entendendo isso? Is God speaking to you? É Deus falando Aleluia. com vocês. This is victorious praying Isso é uma oração vitoriosa. because it won't give up. Porque ele não desistiria. It continues É contínua. until it sees the blessing. Até que ele visse a Until bênção. God sends down what He promised. Até que Deus enviasse aquilo que ele tinha I've prometido. good news for you. E boas notícias para vocês. Elijah's God Elias é Deus. is your God. O Deus de Elias é o teu Deus. He's exactly the same. Ele é o mesmo. He hasn't changed. Ele não tem mudado. It's the same God we're praying to. É o mesmo Deus a qual nós oramos. And what God is saying to us, O que Deus está dizendo para nós. go back 7 times. Go back, go back, go back, go back. Volte lá 7 vezes. Volte lá, volte lá, volte lá. Don't give up Não desista. until you see God's answer to your prayer. Até você ver Deus respondendo a tua oração. Amen? Amém? Amen? Amém? Do you believe it? Vocês creem nisso? Do you believe it? Você crê nisso? Act upon it. Então haja. Stand upon it.
Levante-se, put it into practice, coloque isso em prática and see what God will do. e vê o que Deus fará. Amen. Amém. Just the last 2 verses. Vamos ver os últimos 2 versos. É o verso 44, Henrique, por favor. No more verses. Which verse? Yeah. Yeah, you were ahead of this reading. E sucedeu que, a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo ao mar. Então disse ele, sobe, e disse a Acabe. It's okay. It's my fault. Yeah. It's the next couple of verses. Anyway, I just want to tell you, just in case you don't know the end of this chapter, Então, nós vamos pro final desse capítulo. the rain came, A chuva veio, the blessing came. a bênção 3.5 years they waited. veio. 3 anos e meio sem chuva. But when Elijah prayed, Mas quando Elias the orou, blessing came. a bênção It veio came. e veio It drenched the land. e encharcou a terra. God wants to fill you with His Spirit. Deus quer te encher com o seu espírito. And He will. E Ele irá. If you will be like Elijah. Se você for como Elias, Elijah's God will not fail you. o Deus de Elias não irá falhar. The blessing will come to Villa Maria. A bênção virá sobre Vila Maria. And the blessing will come to Dublin. E a bênção virá sobre Dublin. Our God Nosso Deus is the true and living God é o Deus vivo e verdadeiro, who keeps His promise. que mantém as suas promessas. He is wonderful. Ele é maravilhoso. He is mighty. Ele é poderoso. He has raised up this church. Ele ergueu esta igreja. But it's only the beginning. Mas é apenas o It's começo. only the beginning. É apenas o And começo. there is the sound of an abundance of rain. E há um som de uma chuva abundante. But where are the Elijahs of God? Mas onde estão os Elias de Deus? Amen. May you find many in this church. Talvez você encontre muitos nessa igreja. Amen. Let's stand Vamos levantar in Villa Maria em Vila Maria and in Dublin. e em Dublin. And let's worship our God. E vamos adorar o nosso Deus. Amen. Amém.